A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos a mais uma rubrica A Vida Continua. Hoje, neste sábado, vamos dar a perspectiva, vamos dar a ótica, vamos dar a visão espírita da política. E podemos perguntar, será que há alguma relação entre espiritismo e política? Esta é uma questão que em muitos lugares temos lido e para a qual há sempre uma resposta negativa, ou seja, o espiritismo nada tem a ver com política. No entanto, caros amigos, tais respostas apressadas e muitas vezes vazadas em preocupante tom de que seja até um pecado, entre aspas, são frutos da desinformação e de preconceitos consagrados. Sob o aspecto filosófico, a doutrina espírita tem a ver e muito com a política, já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. Na sua obra básica, o Livro dos Espíritos, o Espiritismo consagra 405 questões, ou seja, vai da pergunta número 614 a 1018 para tratar das leis de adoração, lei de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Tais questões envolvem, portanto, o homem no seu relacionamento com o Criador da vida, com o planeta em que vive, com os seus semelhantes, com as sociedades de que participa. Logo, sob o aspecto filosófico, a doutrina espírita apresenta normas políticas. O que não se deve, nem se pode, é confundir essa visão política com a política partidária, ou seja, a política aplicada que os homens devem exercitar nos núcleos, nas agremiações partidárias. Tais partidos são resultantes de ideologias, de objetivos, de programas, de estatutos estabelecidos em agrupamentos de determinados homens, que visam, de uma forma ou de outra, realizar normas políticas ideais, ou seja, pretendem a execução na sociedade dos princípios das normas apresentadas filosoficamente pela política. Assim, jamais o espiritismo como doutrina e o movimento espírita como prática poderão dar guarida a um partido político no seu seio. Vamos supor o exemplo, um partido denominado Partido Social Espírita, ou então Partido Espírita Cristão, etc., etc. Porém, as implicações dos princípios e normas políticas contidas na terceira parte das leis morais contida no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, são muito amplas e profundas na sociedade humana. Por isso, o espírita deve ser consciente e lúcido na compreensão dessas normas e princípios, a fim de que a sua participação na sociedade seja consentânea com tal visão política e que necessariamente impõe exercitar a justiça, o amor e a caridade. Esse entendimento é necessário ao espírita, pois, conscientemente ou não, ele tem uma prática política, considerando-se que a própria participação na sociedade é uma participação política. O homem, por sua natureza, é um ser social. Associa-se aos seus semelhantes para criar os bens necessários ao seu desenvolvimento. Dentre esses bens, alguns lhes são garantidos pelo agrupamento doméstico, outros são colocados em disponibilidade por outras instituições, também por ele criadas, a fim de satisfazerem as suas necessidades de natureza social, económica, cultural
e religiosa, como a escola, a empresa, o clube, o templo religioso, etc. Daí, caros amigos ouvintes, daí a afirmação de Aristóteles quando afirma o homem é um animal político. O Espiritismo demonstra também, na sua obra básica já citada, o Livro dos Espíritos, que a necessidade da participação do homem na sociedade, pois o homem tem que progredir e isolado ele não tem condições disso, já que o seu progresso depende dos bens que lhe são oferecidos pela família, pela escola, pela religião e demais agências sociais. Por isso os homens dependem uns dos outros, foram criados para viver em sociedade e não isolados. Assim, caros amigos, as pessoas, as famílias e as instituições sociais necessitam da paz baseada na justiça, na ordem e na segurança e de condições para a realização do bem comum. Para tanto, os homens se associam em entidades mais amplas, gerando a sociedade política personificada no Estado, que desta forma se torna o responsável pelo bem de todas as pessoas. E agora, em relação a este aspecto da ação espírita e da política. Para progredir, o homem precisa da sociedade. O progresso não é o mesmo para todos. Então, os mais adiantados devem ajudar o progresso dos outros por meio do contato social. Esse auxílio, essa participação é uma ação política, embora possa não ser, e na maioria das vezes não é, uma ação política ou partidária. Para o espírita, essa ação política deve ser sempre inspirada nos princípios expressos pelo aspecto filosófico do espiritismo que o levam a amar, e nesse caso, amar é desejar o bem. Logo, a exteriorização política do amor é a expressão do querer bem e do agir para o bem de todos. Agir para o bem de todos. Alerta-nos também o Espiritismo que o progresso intelectual realizado até o presente, em larga escala, é um grande avanço e assinala uma primeira fase de desenvolvimento da humanidade, sendo impotente, porém, para regenerá-la. Caros amigos ouvintes, enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e os seus interesses pessoais, não se importando em prejudicar seu semelhante e até mesmo de destruí-lo. Somente quando, através do progresso moral, o homem dominar o orgulho e o egoísmo, ele poderá ampliar a sua felicidade na terra, podendo então desfrutar da paz e da fraternidade. Isso só será possível quando os homens considerarem que, como irmãos, se devem auxiliar mutuamente e não o forte e poderoso explorar e viver às custas do mais fraco. E podemos encontrar aquilo que eu acabei de citar num outro livro da codificação que se intitula A Gênese, no seu capítulo 18º, nos itens 18 e 19. Nesta mesma obra, Allan Kardec revela os caracteres daqueles que devem participar da estruturação de uma sociedade justa e amorosa. Passo a citar: cabendo-lhes fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem, a crença espiritualista, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento
anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Consequentemente, a ação política dos bons é um imperativo na hora atual. O Espiritismo apresenta conceitos claros e precisos para essa atuação. A nova geração, repito, a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando os seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. O Espiritismo não cria a renovação social. A maturidade da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude das suas vistas, pelas generalidades das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da rubrica A Vida Continua, da análise dos conceitos expostos, surge clara a estimulação do Espiritismo à participação no processo político, social, cultural, económico, de modo a secundar o movimento de regeneração da sociedade humana em bases de justiça e amor. Para tal ação, é imprescindível que se tome conhecimento dos princípios e normas da doutrina social espírita contida no livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que fala das leis morais. E quanto mais formos conhecendo, quanto mais nos fomos captando e apreendendo a justiça das leis divinas, vamos aos poucos nos aproximando do equilíbrio, da harmonia das leis, pois vamos ter como máxima não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizessem connosco. É a altura de repensarmos pensamentos, de repensarmos ações, de repensarmos atitudes, comportamentos e mesmo repensarmos as nossas omissões perante determinadas situações. Perante determinadas situações nós fugimos ou enfrentamos, omitimos ou colaboramos com a verdade. E a verdade está sempre, tem sempre relação estreita com o equilíbrio das leis divinas, as leis de amor, de fraternidade, de união. Somos todos irmãos. Estamos aqui nesta reencarnação para corrigirmos erros do passado e aprendermos coisas novas. E aconselha-se que não aumentemos os nossos débitos, incorrendo em erros que nos podem sair caros no futuro. Antes de agirmos, vamos repensar, vamos analisar. Será que isto que eu estou a pensar fazer vai prejudicar alguém? Analisar bem as nossas ações. E as nossas ações
tem todas a sua gênese na nossa casa mental, nos nossos pensamentos. Por isso, cada vez mais, seguir o conselho do Mestre Jesus: vigiai e orai. Vigia a tua casa mental, os teus pensamentos, filtra os teus pensamentos para comunicares melhor com os outros, para emitires melhores energias de harmonia, de equilíbrio, construtivas, aquelas que se desejam para um mundo melhor. Isto não são utopias. Basta fazermos uma relação com aquilo que sucedia há 100, 200, 300 anos atrás. Estamos muito melhores em termos tecnológicos. Agora, o avanço terá que ser no sentido da nossa moral. Trabalharmos cada vez mais os aspectos do orgulho e do egoísmo que ainda imperam no nosso ser. E isso reflete-se no todo, na humanidade terrena. Basta ver pelas guerras, pelos desajustes, pelos tiroteios, pelas discussões, pelos divórcios, pelas depressões, pelos suicídios, enfim. Estamos todos a precisar, irmãos, amigos, de pararmos um pouco para repensar a nossa vida. Parar e decidir por um novo rumo, pelo novo caminho mais pacífico. Porque, diga-se, vamos ser sinceros, já estamos um bocadinho fartos de tristezas. Só que a vida não se vai alterar do exterior. Somos nós os construtores do nosso próprio destino. Está nas nossas mãos. Não fiquemos de braços cruzados à espera que o governo, o Estado, alguma empresa, algum grupo de ativistas faça alguma coisa. Todos nós temos que ser parte ativa nesta mudança que se quer para a humanidade. Caros amigos e ouvintes, vamos ficar hoje por aqui, nesta visão espírita da política, e vamos ler uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, que diz assim: Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfémia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Nunca. Sempre em frente, caros amigos e irmãos. Sempre em frente. Com coragem, com fé. E fé não é acreditar em algo. Fé raciocinada, a verdadeira, só aquela que consegue enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Logo, a fé, para a doutrina espírita, é ter certeza. Acreditar é outra coisa. Eu acredito nisto ou naquilo, mas se nos perguntarem porque é que acreditas e não soubermos responder, não passa de crendice. E as crenças mudam consoante as situações da vida. Uma vez acreditamos, uma vez deixamos de acreditar. Mas quando temos a certeza, vamos ver que, de facto, Deus é soberanamente justo e bom. E tudo no universo
a começar já por este nosso mundo, tudo está certo. E um dia vamos todos entender isso. Marcamos encontro para o próximo sábado, para mais uma rubrica. A vida continua, até lá. Fiquem com um forte e apertado abraço aqui do Pedro Silva, não se esquecendo de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.